Aula de número 35 e 36 de Geografia, segunda série do ensino médio. Atividades agropecuárias nas macro-regiões brasileiras. Nas últimas aulas, a gente tem falado bastante de agropecuária, temos falado do perfil agropecuário do Brasil. Lembrando, quando a gente diz agropecuária, nós estamos falando da agricultura e da pecuária. Nós vimos vários modelos de agricultura, a extensiva, a intensiva, a agricultura familiar, a agricultura, a dita agricultura moderna. Agora nós vamos falar de cada região do Brasil, cada macro-região. Na região sudeste, a atividade agrícola se apoiou inicialmente na cultura do café, ainda hoje importante na região. O Planalto Ocidental Paulista é a área agrícola que apresenta maior destaque na região devido aos processos modernos implantados na agricultura, além da grande diversidade de gêneros agrícolas. Então, o café ele foi extremamente importante nessa região do Sudeste. Foi o café que transferiu o centro econômico da colônia na época para o Centro-Sul, que até então o centro econômico da colônia era o Nordeste açucareiro, né? E com a crise do açúcar, provocado lá pela disputa com os holandeses, que foram expulsos do Brasil e passaram a produzir açúcar nas Antilhas, que fez concorrência com o açúcar brasileiro, que tirou o monopólio do Brasil na produção açucareira, e aí, né, houve um declínio aí da produção açucareira. E aí a gente tem, primeiramente, né, o ciclo da mineração, né, que se dá ali no Sudeste também, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e depois vem o ciclo do café, que foi um ciclo que foi riquíssimo para o Brasil. O café compreendeu o Império e também a República. Tanto é que são os cafeicultores que vão fazer a primeira fase da República, a gente viu na nossa aula sobre República, são os cafeicultores que vão produzir, que vão comandar o Brasil, vão ser, né, os mais ricos no Brasil na época, e eles que vão presidir o Brasil. No primeiro presidente civil do Brasil foi um fazendeiro produtor de café, que foi Prudente de Moraes. E a gente viu também na aula de República que quem comandava era ali o Sudeste, era Minas Gerais e São Paulo, né? E tanto é que São Paulo fica identificado até com café com leite, referente a São Paulo, café, e Minas Gerais, leite, né? Que era a região produtora de leite. Então, já foi mais importante o café, hoje já não é tão assim despontado quanto o mais importante, mas continua sendo bastante importante nessa região do Brasil, né, que é uma região que tem uma agricultura moderna, ou seja, com bastante utensílios aí mecanizados, ou seja, gera muito pouca mão de obra e, né, na grande parte, voltada aí para a exportação. Entre as produções locais, as que apresentam maior valor econômico são o café, cana-de-açúcar e a laranja. Mas outros produtos se destacam, como chá, milho, arroz, algodão e banana. Nas proximidades dos grandes centros urbanos, particularmente circundando a Grande São Paulo, há um importante cinturão verde, que produz hortifruti granjeiros, voltados para o consumo local. Esse é o tipo de agricultura importante, porque ela produz alimento para a população interna. Não é aquela produção de commodities agrícolas para exportação. E é muito importante que essa produção de hortifruti gera também muito emprego, porque ela exige mais a mão de obra do que essa produção de grãos para exportação. Então, nas proximidades dos grandes centros, temos aí essa produção aí de hortifrutis, né? Ou seja, hortaliças e frutas. A diversidade da produção agrícola sulina
fruto da forma como a região foi ocupada pelos imigrantes, gradativamente dá lugar à homogeneidade baseada em produtos como a soja e o trigo. Então, no sul, primeiramente, a imigração, eles vêm, né, para o sul. Por que eles vêm para o sul do Brasil? Por causa da mesma latitude em relação ao lugar que eles viviam no hemisfério norte. Então, eles buscam a mesma latitude no hemisfério sul, que eles vão ter o mesmo clima. Isso já indica que essa imigração é uma imigração de povoamento, ou seja, eles não querem produzir para exportação, né? Senão eles iam buscar um lugar de clima tropical. Então, eles se instalam ali no sul, e aí já dá uma produção aí voltada para o mercado interno, exatamente por quê? Porque o produto que eles vão produzir nessa região, na mesma latitude lá da Europa, vai ser o mesmo produto. Então, não há, esse produto é produzido lá na Europa, não tem por que produzir para exportação aqui. Então, o próprio fator climático já faz com que essa produção seja voltada para o mercado interno, seja uma produção mais familiar e mais homogênea. Desculpe, heterogênea, né? Uma série de produtos, né? Mas só que já está sendo trocado por essa homogeneidade, que é produzir um produto só, numa grande propriedade, né? Que um deles é o trigo, né? Que ele precisa de clima mais frios. Apesar de nessa região sul produzir trigo, o Brasil continua sendo um importador de trigo. Nós não conseguimos produzir o necessário para o nosso consumo. Então, essa região é propícia para a produção de trigo, e eles também estão produzindo soja, porque é um fator que atrai bastante, já que nós estamos no mercado consumidor internacional bastante grande. Então, por isso, eles vão aí abandonando. Isso pode gerar até algum problema, né? Se eles continuarem abandonando a produção de hortifrutis para produzir soja, porque soja não é alimento, né, internamente, é mais uma commodity agrícola e voltada para exportação, então acaba fazendo com que haja falta de alimento na região produtora, né, que é aqui no Brasil. O que aconteceu no ciclo do café, acabava faltando alimento porque todo mundo queria produzir só café. O Nordeste. A atividade agrícola é a mais importante atividade econômica na região Nordeste. Uma de suas principais áreas é a Zona da Mata, primeiro espaço agrícola a ser ocupado na região por meio da cultura da cana-de-açúcar, que lá encontrou condições naturais favoráveis à sua expansão, como o fértil solo argiloso de Massapé e o clima tropical. Também destaque-se na área a produção de cacau no sul da Bahia. Essas produções elas são bastante visíveis historicamente. Então, como eu já tinha falado anteriormente, o primeiro grande ciclo econômico na colonização do Brasil foi o da cana-de-açúcar, né, localizado lá no Nordeste. Por quê? Por causa do clima, né? Então, você tem que sempre a produção agrícola se ater ao clima, né? Então, o Nordeste era a produção de açúcar voltado para o mercado externo. E aí, ali na região da Bahia, o cacau, né, que foi muito importante, também gerou uma elite ali dos produtores de cacau em determinada época. Sempre com o problema que o Brasil sempre teve, de gerar muita riqueza, esses ciclos econômicos, gerar muita riqueza, enquanto o Brasil exerce um certo monopólio, e depois perder esse monopólio, né, para outros países, né, e não modernizar a sua produção. Mesma coisa aconteceu com o açúcar, aconteceu com o cacau, né, que passou a ser produzido também na região das Índias, e né, muita gente que era muito rica na era do cacau acabou né, perdendo essa riqueza toda, né, na região ali de Ilhéus, na Bahia, né, que era muito rico, né. Até apresenta bem essa região na novela Gabriela, né, uma novela
já teve 2 reedições aí, mostra, né, essa elite produtora do cacau ali na região da Bahia. Então, Nordeste, você sempre se atém a isso, né? Produção de gêneros tropicais, né? No Nordeste não tem inverno, né? Tem a época do ano que a gente chama de inverno, mas praticamente não há uma mudança climática, né? Como a gente falou, nessa zona intertropical que nós temos o clima quente, sempre quente e úmido, né? Então não dá para inverno, né? Então só o ministro da Saúde lá que viajou na ideia falando em inverno na região Nordeste. Né? O que a gente tem lá é um clima seco nessa época do ano, que um clima quente e seco, né? E depois quando vier o primavera-verão vai ser um clima quente, úmido. E quando a gente fala Nordeste, geralmente as pessoas pensam só ali no agreste nordestino, aquela região seca, né? Que tem esse problema de fatores climáticos associado à geografia da região. Então, o agreste é mais para o interior. Na região ali, dessa região da mata, zona da mata, mais próxima ao litoral, a produção é muito grande, né? Tanto é que produziu muita cana-de-açúcar na época do ciclo da cana-de-açúcar, e tudo continua sendo uma região muito boa produtora e que tem quantidade de chuva muito boa. O problema está lá na região mais no interior do continente, mais no agreste, né? Inclusive, nessa região consegue se plantar até uva. Então, não podemos, né, minimizar, dizer que o Nordeste é só o agreste, né? Existem regiões que se produz bastante e tem solo bastante fértil no Nordeste. Aí eles vão falar, né, eu estava falando, o sertão nordestino. Destaca-se a produção de gêneros agrícolas, cebola, uva, manga, goiaba, coco verde, melão, melancia, cerola, maracujá, banana e arroz. Ao longo do Rio São Francisco, onde há prática da agricultura moderna, dependendo da técnica de irrigação. Como eu disse, sertão nordestino é muito seco. Então, onde que eles têm que conseguir produzir? Às margens do Rio São Francisco. Historicamente, a gente sabe, né, que regiões muito secas, né, onde se dá a produção? Às margens de um grande rio. Lá na Mesopotâmia, né, no meio do deserto ali da Arábia, né, prosperou uma sociedade muito frutífera à base do rio ali, do rio Tigre, do Eufrates. Lá no rio Nilo, surgiu o Egito, às margens do rio Nilo, né, dentro ali do deserto do Saara. E aqui nessa região do agreste nordestino, do sertão, também, né, apesar de ser uma região muito seca, né, há uma produção muito boa e baseada na irrigação ali às margens do rio São Francisco, né, que está tendo aí a transposição do rio, levando águas para mais regiões aí nesse interior do Nordeste. O Centro-Oeste, né, nossa região, é a região onde a fronteira agrícola teve maior expansão no Brasil, por conta dos diversos investimentos para adaptação das culturas ao solo e ao clima. Graças à atividade, a região se tornou uma das principais áreas de produção de soja, arroz, milho, algodão e pecuária no Brasil. Então, o Centro-Oeste, né, o clima aqui é muito seco, o solo é muito pobre, né? Então, aqui para prosperar tem que ser uma agricultura moderna e exige correção do solo e tudo mais, né? E foi o que os sulistas fizeram quando vieram para cá. Na região, né, eles venderam suas terras lá na região bastante fértil, lá no sul do país, mas vendiam pequena terra e aqui eles compravam imensas áreas, né? E aí, usando a racionalidade, conseguiram fazer com que se tornasse uma região produtora muito grande. Isso aqui era um grande vazio, né, quando os sulistas começaram a migrar para cá, incentivados por ações governamentais. Não, hoje continua sendo um vazio demográfico, né, porém, né, ocupado aí de uma forma sistemática por grandes propriedades rurais, né, que produzem, sobretudo, soja, o algodão e, né, também a pecuária, né, é campeão na produção de milho, soja e na pecuária. Mas
né, com esse parêntese de ser uma agricultura voltada muito para o mercado externo. Então, como eu já citei em outras aulas, acaba sendo uma região que não produz alimento para si mesmo, é uma região que importa alimento, né? Os hortifrutis, outros gêneros alimentícios, a região acaba sendo importadora e exportadora de commodities agrícolas. A região norte não tem grande destaque na produção agrícola nacional, mas verifica-se atualmente um aumento da produção na região, resultado da expansão da fronteira agrícola. Isso acaba sendo um perigo. Quando a gente fala fronteira agrícola, é até onde a agricultura vai. Aí ela quer expandir mais. Então, a fronteira agrícola já foi aqui a região centro-oeste, já foi a região do Mato Grosso. E o Mato Grosso, pegou o Cerrado, era o Cerrado a fronteira agrícola. E essa fronteira agrícola passou para a região de floresta amazônica e avançando cada vez mais sobre a floresta. E qual que é o grande problema dessa expansão da fronteira agrícola? É desmatar essa floresta e termos problemas climáticos que não vão atingir só a região da floresta, mas o país como um todo. Por exemplo, a chuva que cai aqui no Mato Grosso, a grande sua maioria vem do norte, vem da floresta amazônica, né? E se você perde a floresta, você acaba tendo uma mudança muito drástica aí no clima, diminuição de chuva, e o próprio solo da floresta não é um solo rico. Ele é rico porque ele é forte porque a floresta se alimenta de si mesmo. Se você tira ela, você produz por algum tempo ali, e depois esse solo, ele empobrece. Então, não é uma atitude muito inteligente desmatar a floresta para produzir, e principalmente se for para produzir grãos, né? O que gera um problema a curto prazo, nem a longo prazo, a curto prazo muito grande. Por isso que os outros países estão muito preocupados com a questão ambiental na região norte do Brasil. Então, o que seria melhor, né? Explorar a floresta de maneira racional, de maneira sustentável, né? Através da madeira, né? Lógico, de uma maneira sustentável, né? Porque a floresta, ela precisa que você tire as árvores mais velhas, né? Mas o que acontece? Eles vão lá, tiram as árvores, mas aí depois faz pasto, né? Isso é errado. Não precisa proibir a exploração, mas a exploração tem que ser racional. E também das drogas do sertão, que são aí os produtos que são retirados da floresta pelo extrativismo vegetal. O extrativismo mineral também não é aconselhável, porque destrói muito os rios, os mananciais da região, polui, e sem contar que gera problemas com as nações indígenas que vivem nessa região. No Brasil, a fronteira agrícola já esteve em várias regiões. Suas mudanças ocorrem ao longo da história em virtude da situação política e econômica de cada período. Atualmente, essa fronteira encontra-se na floresta amazônica, mais especificamente nos estados do Pará, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Então, como eu disse anteriormente, já foi a região aqui, do Mato Grosso, a região do Cerrado, a fronteira agrícola. Agora já avançou para a região da floresta amazônica. A gente sabe, né, que o Mato Grosso ele tem uma parte na floresta amazônica, tem uma parte do Cerrado e tem uma parte do Pantanal. São 3 biomas. E a parte norte do Pantanal. Aí você tem o Pará, que é lá na Amazônia, tem o Tocantins, que fazia parte, quando era Goiás, aqui da região centro-oeste, depois, quando separou de Goiás, inclusive foi para a região norte, exatamente porque está muito mais ligado com a floresta amazônica, e o Maranhão, que é muito mais ligado à sua região ali, oeste, com a região amazônica, do que com a região nordestina, propriamente dita. Tanto é que a família Sarney, né, ela comandava, né, algum tempo no Pará e no Maranhão, né? Tanto é que você vê que o Maranhão ele é mais ligado ao Pará, a região norte, do que com a região nordeste. E tem uma parte da floresta amazônica ali no Maranhão também. Então, esses estados aí que passam a ser novas fronteiras agrícolas, avançando ali para a floresta amazônica. Então, foi isso hoje.
Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.